A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país, segundo o MEC, e com certeza pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um podcast do CQC de Empreendedorismo e Gestão do IBEF Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Sou o Eric Azeredo, executivo, empresário, mentor, enfim, líder do CQC de Empreendedorismo e Gestão aqui do IBEF Espírito Santo. E estamos hoje com uma convidada muito especial, que eu tenho certeza, né, Zé Mauro? Sim. Vai brilhantar e muito e vai inspirar, enfim, fazer com que a gente tenha essa certeza quando se trabalha, quando se tem dedicação, quando se tem entrega ao negócio, quando você realmente estuda aquilo que você quer, você consegue chegar lá, né? Isso sem ser algo escrito assim só para falar, mas na prática. Então, já vou te apresentar, né? Não te apresentei. Vamos comigo, Zé Mauro, mais uma vez. Isso, obrigado, Nosso Eric. membro Eu aqui sou o também. Zé Mauro, mentor de negócio, Isso. empresário aqui no estado. Está no IBEF Agro também. No IBEF Agro e no IBEF Empreendedorismo. Aqui com a gente. E vamos aqui Por favor, você faça as trazer honras da a nossa Júlia convidada. Schwartz. É isso, Júlia? Isso, Essa Júlia palavra Schwartz. não é fácil de dizer. É a CEO da Maia Saúde, uma das startups mais inspiradoras que temos no momento aqui no estado. E uma mulher que transformou a dor pessoal em um propósito em impacto real. Então vamos aqui receber a Júlia, vai ser uma experiência muito desafiadora, conhecer a história, as vivências, os desafios encontrados e superados. Ok, Júlia? Então conta pra gente, fala como tem sido a sua história. Você trouxe um dado, inclusive, de que a Maia cresce mais de 90% ao ano. Queremos conhecer a sua história. Apresente-se, por favor. Muito Júlia. obrigada Júlia, pelo obrigado. convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da Maia, da minha história. Bom, eu sou a Júlia, sou formada em Direito, já fui servidora pública durante quase 15 anos. Advoguei também durante um curto período. E aí, após uma experiência pessoal, vi uma oportunidade de empreender numa área completamente diferente da minha, onde eu nunca imaginei que eu estaria, que é na área de saúde e cuidando de idosos, né? Então, a gente fundou a Maia em 2021, depois de passar pela experiência do Covid, depois de testar e validar o nosso negócio em 2020. E em 2021, eu abri a Maia. E de lá para cá foram muitos desafios, mas a gente tem crescido 90% ao ano, o que é um baita resultado para a gente, e com o propósito de se tornar a maior rede de cuidados de pacientes idosos do Brasil. Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Então, é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Muito bom, Júlia. Obrigado também mais uma vez aqui, fazendo coro às palavras aqui do Zé Mauro, ter vindo com a gente aqui. E quando você já falou uma palavrinha que eu já até marquei aqui, propósito, né? Isso é interessante. Eu também sou advogado de formação, advogo também, uma certa área específica do direito, né? Esporte, entretenimento, enfim. Mas antes até acho que é interessante, de falarmos do negócio em si, quando você falou a palavra propósito, que eu também sigo muito isso, eu tenho muito isso comigo do propósito. Quem é a Júlia por trás da CEO da Maia Saúde? Olha, eu acho que eu sou uma mulher assim que tenho como inspiração e como até educação, assim, da onde eu vim, é de amor, assim, sabe? Amar as pessoas, colocar amor em tudo que eu faço. Eu acho que transformar tudo que a gente consegue, né? Com resiliência, com paciência, mas assim, transformar a dor. Então, a Júlia por trás da CEO é uma pessoa que tem esse brilho no olhar, assim, sabe? Essa vontade de ser feliz, essa vontade de transformar as coisas, olhar para as coisas sempre com esses dois lados, assim, transformando. E é isso. Hoje, mãe de dois garotinhos, né? Legal. Um de 4 e um de 6 anos. E com essa intenção, assim, essa intencionalidade, assim. Por isso que eu acho que o propósito está muito alinhado à minha história, né? Porque a gente consegue transformar tudo que acontece na nossa vida se a gente tiver esse olhar do amor, né, da felicidade, e por aí vai. Ô, Júlia, eu queria pegar
essa palavra, transformar, você colocou na forma de verbo, transformar. Conta um pouco mais detalhes dessa transformação do seu momento lá, na sua etapa com sua mãe, que tem se falado, aí existem algumas entrevistas suas. Eu quero tirar dessa etapa o processo da transformação, que muitos que vão nos ouvir têm as suas histórias semelhantes às suas, não exatamente aquela história, mas ao que se chama da jornada do herói. Aquele momento difícil para você, como foi essa passagem, essa transformação? Até porque, né, Zé Mauro, já aproveitando esse gancho, é uma experiência pessoal sua que já impacta muitas famílias, né? Então, isso é interessante você poder pontuar isso para a gente nesse sentido também. Eu acho assim que a história da minha mãe, ela não durou, ela não começou, entre aspas, quando ela faleceu, né? Porque todo mundo tem essa sensação de que, então ela faleceu e daí você montou um negócio. Não. A história de transformação começou quando a gente recebeu o diagnóstico, porque a partir dessa informação a gente viveu um período muito, muito comprido. Foram 5 anos de doença. Então, esses 5 anos foram mais transformadores do que propriamente o falecimento dela que gerou a empresa depois. Porque foi durante esses 5 anos que a gente percebeu que muito precisava ser feito, que não era uma dor só da Júlia, ou só do Daniel, da Alice, da Luísa e do Fernando. Mas era uma dor que todo mundo que eu encontrava no consultório médico, ou no hospital, ou na farmácia cidadã, por exemplo, para pegar uma medicação, vivia dor parecida e ninguém estava como... Quer dizer, a questão acomete a família inteira. A família inteira. A gente vivendo a experiência, a gente foi percebendo que ninguém estava olhando para isso, que ninguém estava percebendo que existe uma parcela da sociedade que estava com um problema e que não estava sendo resolvido. Então, a nossa transformação foi de olhar para isso quando a gente estava vivendo a dor na prática. Obviamente que transformar essa experiência no momento da dor, a gente não viu a possibilidade, né? A gente se viu sem forma de fazer, porque a gente estava muito envolvido emocionalmente. Dentro, né? Furacão. Mas aí, quando a mãe falece, e aí a gente agora tem tranquilidade, entre aspas, porque quando você está com familiar doente em casa, você não tem muito tempo para muita coisa. Então, eu agora tive mais tempo para respirar e para tomar certas decisões. E aí eu peguei toda aquela experiência e falei, vamos transformar isso em um negócio, vamos ver se faz sentido. E aí eu comecei a estudar o mercado. E aí eu fui... além das vivências que eu tive, eu realmente fui para olhar dado. Então, o mercado realmente comporta uma solução dessa? Realmente existe possibilidade da gente, junto com tecnologia, transformar a jornada como que as coisas são feitas no país hoje? E aí eu vi que tinha muito espaço. E aí vi que realmente ninguém estava olhando para isso nesse sentido, assim. É muito comum a gente estar usando a palavra dor aqui. É muito fácil entender, no seu caso, o que era dor. As metodologias envolvendo startup, incubação, ideação, aceleração... sempre começa com qual é a dor do mercado. No seu caso, foi na palavra mesmo. Na palavra, literalmente. Só que, em razão disso, porque a gente estava abrindo um negócio, a gente não podia se apaixonar por uma dor nossa. Então, eu fiquei muito preocupada desde o início, essa dor, se for só da Júlia, ela não faz sentido para o mercado. Entendeu? Então, assim, a gente foi... Era uma oportunidade mesmo ou não? Se vê se era uma oportunidade, se de fato era. E era. E é ainda, né? Então, a gente percebeu que, de fato, outras pessoas... Porque quando eu vivi o que eu vivi, minha mãe recebeu o diagnóstico com 54 anos. Eu tinha 25 anos. Então, hoje eu tenho 38. São 13 anos... Né? Então, são 13 anos de uma jornada que a gente também não vê muita evolução no mercado. Né? Agora a gente começa a ver transformação de mercado em relação a idosos. Mas são 13 anos que a gente está olhando para o mercado, vendo essa possibilidade, juntando tecnologia e negócio. Então, assim, não é só pegar uma dor e transformar em negócio como se fosse um passe de mágica, sabe? Foi, assim, uma estruturação do negócio. E aí a gente validou isso, assim... montando um MVP mesmo dentro de casa, montando caixinha, conversando com donos de... Minha mãe morou em casa de longa permanência, conversando com as famílias ali, conversando com o dono, conversando com as enfermeiras. Então, foi a gente fez um processo de validação corretamente, como é ensinado, né, nas escolas de negócio, entendeu?
Interessante. Isso é muito, porque quando você fala essa parte de propósito, né? Até nessa parte do idoso, né? E eu passei, assim, parênteses bem rápidos, Amaro. Até particular com minha avó, né? Um pouquinho antes da pandemia, que ela teve um AVC, e não sei, pela própria pandemia, que ela, no começo, em 2020, você não ter aquele acesso, você não levar para fazer os exames, talvez, toda hora que não podia sair de casa, não podia não sei o quê, podia não sei o quê, não sei o quê. Então, enfim, eu vi muito de perto isso, né? Minha avó muito próxima, né? Assim, comigo. Então, assim, esse cuidado com o idoso, fazer casa de longa permanência, esse processo um pouquinho que eu passei, que eu vi na prática, quando se fala de propósito, até me chega quase a me emocionar, porque é questão mesmo de você ter essa parte até religiosa que eu tenho, enfim, de você ter um propósito, você tem a dor, mas ao mesmo tempo você está cuidando de alguém, você está ao próximo, você está dando um conforto, algo realmente que cativa nesse sentido de você conseguir, literalmente... Move, né? Move e ter essas duas situações bem práticas, no sentido de você curar realmente a dor literal de alguém e ter a parte de uma dor de mercado. E você conseguir alavancar e crescer como você está crescendo, enfim. Isso é uma coisa que não... Assim, é uma baita oportunidade como pessoa, né? Ter essa possibilidade de exatamente. unir as duas coisas, né? Exatamente. Como ser humano. E eu acho que é isso que me move. Isso é muito legal. E é a Júlia por trás da CEO ali, né? É isso que eu acho que me move como pessoa. E aí a gente conseguiu transformar isso num negócio, numa oportunidade, né? E unir as duas coisas e fazer pelos outros o que eu não pude fazer por mim é o que faz com que a gente tenha a dor da nossa falta ser amenizada todo dia. Ótimo. E aí você está falando até, já pegando essa parte que a gente fala do empreendedorismo, né, que é muito aqui do nosso CQC de empreendedorismo e gestão. Você tem essa trajetória no setor público e na advocacia. Isso aí já tinha uma história já bem definida nesse sentido. Como é que foi dar esse salto para o empreendedorismo, especialmente nesse ramo, né, que a gente sabe, ainda tão masculino? Como é que foi essa transição mesmo de carreira sua, que a gente fala muito sobre transição de carreira aqui também no podcast e no próprio CQC? Eu tive uma transição de carreira não muito pensada, sabe? Não foi uma coisa estudada, calculada. Na verdade, o que aconteceu foi que eu, enquanto servidora pública e no Covid, com tudo fechado, eu não trabalhava porque a gente não tinha o gabinete funcionando. Ok. E aí, como a minha mãe tinha acabado de falecer e a gente estava com essa ideia muito viva dentro da gente, eu só vi uma oportunidade de tempo. Então, enquanto eu servidora que eu não podia trabalhar, usar esse tempo para então validar um negócio para ver se a gente conseguia fazer disso uma empresa. E aí eu só aproveitei o tempo. Naquele momento eu não tava pensando em transição de carreira, eu estava pensando em pegar o tempo livre, que nem era tão livre assim, mas assim, pegar o tempo que você livre, tinha de livre e transformar em negócio. E aí só que deu muito certo, porque quando a gente estava no Covid, as pessoas que eram mais acometidas pelo Covid foram idosos. Exatamente. E os idosos não podiam ficar com as famílias, eles precisavam de uma profissional da saúde. Então, aqui no Espírito Santo, as pessoas não tinham acesso a profissionais da saúde. Então, a gente surgiu nesse momento muito importante para a sociedade, para o momento do mundo até, né? E aí, quando aquilo ali foi validado, que aquilo ali começou a me consumir muito tempo, eu falei, não faz sentido. E você me falou que você estava grávida nessa época. Grávida, uma loucura, assim. Então, por isso que eu estou te falando assim, eu nem tinha tanto tempo. Eu tinha um menino de 1 ano e meio, grávida, e saía para trabalhar todo santo dia em plano Covid para fazer as coisas acontecerem. E aí foi quando eu fiz toda a estruturação da empresa. Eu fiquei 4 meses assim imersa entre estruturar a empresa, atender cliente, ir ao hospital, entregar medicamento, equipamento de proteção para os profissionais. Cadastro de novos profissionais foi quando eu realmente consegui colocar no papel e na prática tudo que a gente e idealizou. esses 4 meses que você está falando, só para a gente identificar o que você está falando, qual o período? Eu estou falando de março, abril, maio, junho, julho. Assim. 2020. Ou seja, no início literal de todo o auge. Foi no auge. Porque quando a gente começou a pensar na ideia da empresa... grávida. De risco total, enfim. E aí eu tive o Bruno em setembro. O meu filho, estou falando em julho, em setembro eu tive Bruno. E aí, quando o Bruno nasceu dia 4 de setembro, em outubro eu já estava na empresa. A empresa era praticamente do lado da minha casa. Eu amamentava o Bruno, ficava 3 horas indo, voltando. E aí, em janeiro, foi quando a gente teve o rompimento da sociedade até então. E aí, em junho, eu abri a Maia. Foi desafiador, né? Nesse período. O Bruno não tinha nem 1 ano, o Murilo tinha feito 2 anos, em fevereiro eu abri a Maia. Ô, Júlia, pesquisando sobre sua história
para essa conversa, eu verifiquei que 90% do seu time, no momento, é composto por mulheres. Mulheres. Foi de propósito? Não, não foi de propósito, mas o que eu penso, assim, né? 90% do meu time administrativo, vamos dizer, são mulheres, e 99% das profissionais que atuam na Maia hoje, a gente tem mais ou menos 300 profissionais no mês atuando entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Brasília, também são mulheres. Tá. Então, é uma coisa que não é intencional, mas não por acaso, né? A gente está falando de saúde e de cuidado, né? Mulher A gente muito tem identificada muito... com cuidado, A né? mulher ela é muito mais habilidosa, talvez essa não seja a palavra melhor para definir, mas eu acho que ela é muito mais habilidosa para o cuidado do que o homem. E é por isso que a gente vem, historicamente, numa sociedade que as mulheres elas tomam mais conta em relação à saúde do que os homens. Então, eu acho que não foi intencional, mas eu acho que é o que faz sentido, assim, né? As mulheres têm muito mais habilidade também para cuidar e para resolver a demanda do cuidado, né? Que é o que a gente operacionalmente precisa. Então, a gente tem muitas mulheres no time. A gente só tem um homem no meu time, né? Administrativo só tem um homem. O resto é tudo mulher. Ô, Zé Mauro, você vê, conversando com ela aqui, mulher forte, né? Que passando tudo que você passou. Isso aí. Que já vê como é que você inspira, né? Pela sua própria história, enfim. As pessoas começam cada vez a conhecer mais e a gente vê cada vez mais como você realmente tem essa força, né? De conseguir buscar aquilo que você realmente sempre sonhou, que você busca, que você almeja, enfim. Mas é interessante, você já comentou já, en passant, anteriormente, do próprio rompimento que você teve de sociedade. Então, hoje a gente vê a Júlia forte, corajosa, inspiradora, mas esses momentos de rompimento realmente não são simples. Não. Ainda mais você, que saiu de uma situação de advogada ali, no serviço público, começou a empreender, e aí começa a empreender, em outro segmento, boa, começa a tracionar o seu negócio, começa a crescer a esse rompimento. E aí isso é muito importante até para a nossa audiência aqui, quem nos assiste. Sim. O que esse momento de ruptura de sócios, né, de começar depois, não é do zero, não foi do zero que você tinha, né, algo bem estabelecido, mas é uma ruptura. O que te ensinou e o que esse momento é interessante para você comentar para a nossa audiência aqui em relação ao empreender em si? Eu acho que o rompimento, e aí eu acho justo falar da minha força, porque o rompimento ele poderia vir ou não. Ok. Né? Então, assim, eu acho que o rompimento da sociedade, isso é muito importante falar, assim, porque tem gente que decide ficar numa sociedade ruim e tem gente que decide romper uma sociedade ruim, né? Então, eu só tinha dois caminhos, ou permanecer naquele lugar insatisfeita, ou romper e tentar outra vez. E aí, quando eu decido romper, que na verdade o início não era, a tentativa não foi de romper, a tentativa foi de reorganizar. Porque eu tinha 5% da sociedade e 100% do trabalho. Então, quando isso começou a não ficar justo comigo, aos meus olhos, eu fui tentar repactuar com essas pessoas que não estavam dentro da sociedade trabalhando. E aí todo mundo falou que não, os outros todos falaram que não era justo, e que então eu saísse da sociedade se eu não tivesse satisfeito. Então, foi o que eu fiz. Porque eu acho assim, a gente não tem que ficar num lugar onde a gente não é valorizada, sabe? Onde a gente não está feliz com aquilo que a gente está fazendo. Então, era a minha história, era meu operacional, era a minha ideia, era a minha gestão, era a minha execução e eu ainda assim não era valorizada. Então, para mim não tinha outra saída. Então, eu decidi romper. E aí, no momento que eu decidi romper e acabar com tudo. E falar assim, vou voltar a advogar, é o que eu formei, vou tentar ir para o mercado de novo e tal. Só que aí, quando eu comunico isso aos meus clientes, todos pediram para eu continuar e pediram, pelo amor de Deus, não faz isso, não consigo ficar sem você e tal. Na época, a gente tinha 12 clientes, era bem pouca base. E aí, por causa da Júlia, que é essa coisa, né, de não deixar ninguém na mão e de pensar no propósito por detrás disso, eu decidi abrir outra empresa. E aí foi quando, então, eu decidi começar tudo de novo. E aí entreguei 100% da empresa que eu tinha feito durante o ano, eu entreguei para os meus sócios. Então, eu entreguei verba, eu entreguei código-fonte, sistema, base de cliente, tudo, absolutamente tudo. E comecei do zero, simples assim. Saiu com conhecimento próprio. O conhecimento próprio do que eu tinha feito como na minha cabeça, assim, né? E aí eu comecei tudo do zero. Tanto que o nosso novo sistema da Maia, que foi criado... Então, nesse momento dessa nova sociedade que eu tenho hoje, foi um sistema completamente diferente do que a gente anteriormente tinha.
Na empresa anterior, a gente tinha sistema, a gente tinha aplicativo de uso do profissional, das famílias. Estava tudo muito lindo, tudo rodando. E aí a gente faz um completamente do zero. Não é fácil, não é simples. Eu passei por um momento de crise pessoal muito intensa, porque a gente também fica se perguntando se a gente está sendo justo com as pessoas, com essa sociedade, com o dinheiro investido, porque não é só eu que investi alguma coisa, né? Apesar de ter investido mais, mas não era só eu. Só que isso foi tudo muito conversado com pessoas que me ajudaram nesse momento de transição, né? E aí foi por isso que eu decidi abrir a empresa. Em razão mais dos meus clientes do que de mim mesmo. E lembrando, Érica, isso tudo no meio da pandemia, no meio de duas crianças pequenas, uma recém-nascida e a outra. É por isso que eu acho Quem estiver assistindo aí, que estivesse achando com pouca história para contar, vem falar com a Júlia, que ela tem muito. É por isso que eu acho que a minha história, ela fica inspiradora, assim, mas a gente tirando o romantismo de lado, essa coisa da beleza, é uma história muito difícil, mas é o que eu falo assim, para as pessoas. É uma história de pouca opção, sabe? E eu acho que é isso, assim. Isso não é demérito meu de não ter tantas opções. É só a minha vida como ela é. Entende? Assim? É um script que, bacana de ler, mas para encenar... Só que eu acho o seguinte, assim, a gente tem duas opções na vida, sabe? Se não correr atrás, o quê? Entende? Então, para mim, o meu modo de enxergar a vida é isso. Assim. Então, me pergunta assim, mas você transformou a dor da sua mãe de ter morrido com Alzheimer, 59 anos. Tá, se não transformar isso em amor, em propósito, eu vou transformar em quê? Vou ficar em cima da cama, vou virar contando essa história, vou levantar a carteirinha da filha enlutada, sabe? Vou transformar isso em melancolia e talvez não ser feliz? Aprendizado muito bom isso. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente, quando não tem muitas janelas de opções, eu acho que isso também vira um lado positivo da vida, de você só ir atrás do que você precisa fazer, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu nem pensei se eu tinha filho pequeno ou não. Eu nem pensei se eu tinha que amamentar de 3 em 3 horas ou não. Eu nem pensava nisso. Eu simplesmente só fazia. E eu acho que essa é uma das minhas boas características. Cada dia de uma vez. Eu acho que essa é uma das minhas boas características, talvez, é de ser uma pessoa executora. Eu vou executando. E eu acho que o empreendedor ele precisa muito disso, né? Ele precisa ter muita capacidade analítica e técnica ali, mas ele precisa de muita força de execução. Porque é isso que muda o jogo, né? Então, é um pouco isso, assim, sabe? Sobre essa transformação. E aí, Zé Mauro? Vamos continuar, Continuamos. Agora sobre legado, Érico, impacto, futuro. Você quer falar um pouquinho sobre o espírito de startup ou não? Startup, essa é uma experiência interessante. Acho que vale a pena você contar, Júlio, como deixar é que contigo você essa parte. Sei que você gosta bastante dessa área também. Espírito startup. Espírito startup também foi uma outra loucura na minha vida, assim, porque eu fui convidada para o Espírito Startup na quarta e comecei a gravar na segunda-feira, assim. Então foi uma coisa meio maluca, assim, sabe? Também dessa coisa do Ricardinho me ligar, me convidar, eu nem sabia o que era, nem sabia onde que eu estava me metendo, mas fui. E aí quando eu cheguei lá eram 9 startups. 2 com founders mulheres e 7 homens. Eu fui para a final com 2 homens na final e fui vencedora do Espírito Startup. Acho que a gente está na 6ª edição esse ano e eu ainda fui a única founder mulher sozinha a ser vencedora do programa. O resto é tudo homem, ou homem e mulher, assim. Quer dizer, eu imagino que naquela época a linguagem do mundo da startup era um idioma próprio, que você estava... Completamente diferente. Que ano é esse né? que a gente está falando? A gente está falando de 2022, quando eu venci o Espírito Startup. Exatamente, 22, é verdade. Você tinha que fazer um pitch. Fiz um pitch de 3 minutos e... Ensaiou como? No banheiro? Como foi? Eu pegava meu celular, assim, eu grudei no meu espelho de casa e eu treinei o final de semana inteiro, assim, incansavelmente. E aí eu fui ver na internet, no YouTube, como fazer uma boa apresentação, como entrar no palco, porque era um palco. Você não tinha roteiro, não tinha mentor para orientar? Não tinha nada. 100% eu. E aí, a moça lá de oratória no YouTube falou, faz alguns agachamentos para você circular o sangue, olha isso. Escuta uma música e vai. E aí, o que acontece? E eu levei muito a sério. Eu acho que eu estava igual uma maluca, assim, porque eu levei muito a sério o programa, porque eu também odeio entrar, por exemplo, numa câmera e fazer feio, assim. Eu não preciso sair vencedora, mas sair feia no negócio eu não gosto.
E aí todo mundo conversando, batendo papo, eu no estacionamento lá da Rede TV, agachando e com som no meu ouvido, assim, sabe, repassando o pitch. E aí, quando eu fiz o pitch, um dos jurados, eles elogiaram como o melhor pitch do programa. Eu saí como o melhor pitch do programa e saí vencedora na ocasião, assim, com R$500 mil de Quer dizer, prêmio. os outros estavam baseados no excesso de confiança. Homens, não sei, confiança. assim. Não, você estava firme ali. Eu sei que eu acho que a gente, como mulher, e aí, sem querer levantar alguma bandeira, mas a gente tem uma diferenciação quando a gente está nesse ambiente completamente masculino. É muito mais fluido para o homem chegar ali e fazer apresentação, é muito mais apresentável aos olhos das pessoas, é o que a gente espera, né? Homem, CEO, diretor e tal. E aí, quando chega uma mulher nova, né, com uma história completamente pessoal para contar e colocando tecnologia no meio, eu acho que deu uma balançada assim nos jurados. Não, isso é interessante, Zé Mauro, porque ainda mais você, Zé Mauro, conhece meus pais, né? Meu pai participou recentemente de um pitch, fazer um pitch, e meus pais são professores aposentados lá no Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, imagina que ele gosta de falar. Meu pai, né, old school, né, ele gosta e tem essa coisa toda. E como é que foi? Essa parte do agachamento eu não sabia. Passar o sangue. Fazer essa preparação. Então, com ele, preparar esses 3 minutos, foi muito intenso. Eu lembro como é que foi. Como é que podia passar o conteúdo. E ficamos um fim de semana inteiro, que ela comentou. Meu pai é muito parecido contigo nisso também, minha mãe. De repassar, de se fazer o melhor, de estar preparado. Mais uma vez. E eu com ele ali passei umas 100 vezes. É isso aí. Mas foi algo que isso me fez lembrar exatamente como foi com meu pai, aquela situação. E foi ótimo também, tá? Então. Ele ficou super feliz e o resultado foi ótimo. É muito curioso que a final do Espírito Startup foi ao vivo. A final, né? Então, o anúncio você tinha que fazer... Os outros você fazia gravar. Era gravado, mas a final mesmo era ao vivo. Eu não sei se é ao vivo ainda. E aí eu lembro que eu estava agachada. E o Rogério Salome, né? Ele falou assim, Júlia, por que você está agachada, menina? Levanta daí. E eu de salto, assim, não, relaxa que vai dar certo. Relaxa que tem um motivo. E tem aí propósito eu agachadinha, assim. E aí levantei e fui. E fiz o pitch. A preparação, né? E aí a gente fala, Zé Mauro, agora está conversando sobre esse costume de inovação. Né? Eu até falei para você, eu pergunto, sei que você gosta muito desse tema, enfim. É muito diverso. Ele passa muita coisa para mim. Ele falou, Zé Mauro, essa parte de inovação, como é que é mesmo? Ele passa para mim. Ele sempre tem essa troca. A gente fala muito de São Paulo, obviamente, motivos óbvios, né, até de mercado, mas a gente vê realmente não só esse crescimento, mas a consolidação também no estado aqui do Espírito Santo. A gente usa muito isso, a gente fala muito isso, e até um dos nossos propósitos enquanto CQC também, de empreendedorismo e gestão, trazer as melhores práticas, os exemplos que, até pelo sotaque, quem já me conhece, sabe que eu não sou daqui, sou carioca, morava em Curitiba, mas eu tenho esse estado, como já com o meu, estou há algum tempo aqui, amor que eu tenho, e eu tenho esse propósito também, a palavra é importante nesse sentido, de mostrar até para o resto do Brasil, meus amigos que eu tenho, pelo Brasil até pelo mundo, a importância do Estado do Espírito Santo. O que tem de bom aqui, que as pessoas podem não observar, mas tem muita coisa. Então, até brinco que a gente tem que ter, talvez, uma forma de mostrar mais, enfim. Nesse sentido, a gente está falando do Espírito Santo. Como é que está sendo empreender aqui no Espírito Santo? O que você pode passar para a gente em termos de, né, do ecossistema, das... Enfim, o que eu acho, assim, alguns pontos muito relevantes. Eu acho que o ecossistema de startup é um ecossistema aqui no Espírito Santo que ele está crescendo muito. E quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida. Assim, e eu acho que esse foi o grande diferencial para mim como empreendedora, porque como eu saí de um serviço público, advocacia, que não tinha nenhuma intimidade com o ambiente de startup, eu só consegui porque eu fui abraçada pelo ecossistema. E eu fui abraçada como? Eu fui abraçada num evento no Base 27 de um Startup Day. E eu acho que nem teve nunca mais essa edição, mas eu tive ali e lá eu consegui conhecer os principais mentores e pessoas que estavam trazendo e movimentando o ecossistema. E ali eu entendi muita coisa do jogo, sabe? Do game. Foi ali que começou a minha cabeça a se transformar em relação à empreendedora. Porque empreender no ramo de startup é diferente de empreender em setores tradicionais. Em setores tradicionais. Você precisa de muita velocidade, você precisa de entender algumas métricas que são importantes muito no início, né? Então,
Então, ali mudou muito. Então, o ecossistema capixaba do Espírito Santo, ele é um ecossistema vivo. As pessoas se ajudam demais, demais. A gente tem pouca dificuldade de entrada, sabe? Eu me sinto muito acolhida aqui. Que bom. Só que, em paralelo a isso, a gente também tem o Estado fomentando, né, com vários editais. A Maia já participou de 2 editais aqui no Espírito Santo, o Centelha e o CIDES, com fomento, dinheiro do governo. Então, eu acho que também está indo super bem. Só que eu acho que o Espírito Santo, a gente precisa de mais velocidade, né? A gente precisa, eu acho que mais valorizar o que a gente tem dentro, né? A gente costuma muito valorizar fora. Então, tem muita tem startup, tem história de startup que saíram do Espírito Santo para crescer fora, para voltar aqui e ser notada. Então, eu acho que a gente só precisa dar um pouco mais de olhada e fazer mais isso, assim, sabe? Trazer mais as pessoas, os empreendedores, para contar a história e para colocar... Histórias de sucesso construídas aqui dentro. Construídas. A gente tem muita startup boa aqui no Espírito Santo, mas muita. A gente tem gente reconhecida a nível nacional. Mundial, assim. né? O próprio Rodrigo Miranda, né, que já veio aqui, ele é referência. Enfim, tem muitos empreendedores, CEOs, assim, que estão fazendo muito sucesso. Ô, Júlia, indo nessa linha do desenvolvimento, um tema que a mim me interessa e ao Eric também é sobre crescimento pessoal, que entendemos que tem tudo a ver com crescer o negócio, vem na proporção do crescimento do founder, dos gestores. Crescer 90% ao ano. É possível um indivíduo crescer emocionalmente, intelectualmente, ter estrutura para suportar crescimento de 90% ao ano? Como é que você acompanha esse crescimento? É difícil, muito difícil. Eu não costumo usar essa palavra difícil porque eu acho que ela é limitante, né? Mas a gente precisa ser honesto, assim. Não é só de momentos felizes que a gente, como empreendedor, a gente passa, né? Então, nesse meio do caminho, eu tive o burnout, tive que voltar para terapia, tive que enfim... voltar à prática de exercício físico. Então, em um ano, eu fiquei intensa em atividade física. Assim, eu faço corrida, vôlei e musculação para dar conta do psicológico com o físico, assim, porque é muito intenso. Uma vaidade, não, até não é uma vaidade. necessidade. Quem dera tá se fosse por vaidade. Pronta. Eu sei bem que é isso. Não é vaidade, assim, a gente tem que ter momentos de extravasar, porque o ritmo é muito intenso. Então, assim, eu sou uma founder solo, né? É bom ter 90%, mas também tem uma carga por trás disso, né? Então, todas as decisões da empresa, boas e ruins, elas recaem sobre mim. Então, durante todo esse período, o que eu faço são algumas coisas. Então, prática de exercício físico, eu ter mentores. Então, o Rodrigo Miranda é um mentor meu, junto com a empresa dele, a VPX. Eu tenho o Felipe Lomeu, que está comigo também. Ele me acompanha há pelo menos 3 anos, o Lomeu. Então, é um cara que, quando a coisa aperta, eu também ligo, peço ajuda e tal. Não fica sozinha, não fica enlouquecida, você procura... Faço terapia. Além de procurar empreendedores, então o Felipe, o Rodrigo, e, enfim, outras pessoas que eu vou batendo na porta, também participo de um grupo de empresários que é para desenvolvimento pessoal como empresário. Então, eu comecei a primeira vez ano passado, agora a gente faz encontros mensais, que é com... Aqui em Vitória. Aqui em Vitória, que é com o Ribamar, não sei se vocês conhecem, mas ele trabalha só para desenvolvimento pessoal do empresário. Que legal. Pessoal e da empresa também. E o Ribamar foi um divisor de águas na minha vida, porque ele ensina a gente a ficar centrado, a gente focar no que importa, nos resultados, método de trabalho. Eu acredito que 90% isso traciona tudo, né? Desde o caixa, o marketing, pessoas novas, estrutura, cliente. Em 4 anos a gente tem 90% de crescimento, mas eu já cresci equipe em 23 pessoas, já diminuí para 6 em um ano. E aí já volta a crescer de novo. Então, a gente já pegou um investimento. E aí, a gente estava com outro investimento, com cheque praticamente assinado. Cai o investimento de 1 milhão. Respira. Vamos breakivar. Então, vamos fazer com que as contas se paguem. 6 meses mudando absolutamente tudo operacionalmente. Levantando o sistema novo.
pegando investimento de novo. Então, assim, eu costumo falar que o dia do empreendedor é uma montanha-russa. No mesmo dia que você está no alto, você está embaixo e dá um looping assim, ainda. Então, você tem que ter condicionamento físico, emocional. eu acho que a pessoa que tá, a dorme pessoa que bem. quer fazer, que quer crescer assim, eu acho que de verdade, assim. E acho que as relações, assim, né? A gente tem que também tomar conta das nossas relações pessoais, família, amigos. A gente também tem que ter um tempo A para vida gente. continua. Porque senão a gente, se ficar focado só numa coisa só, fica desbalanceado. Apesar de que eu acho que a vida do empreendedor tem esse desbalanço momentâneo, São né? momentos, né, Lívia? Então, eu, por exemplo, estou entrando em outubro, novembro e dezembro. Eu sei que são os 3 meses que eu mais trabalho no ano. Jura? Então, Por quê? a partir de... É por causa do Natal, né? Natal, Réveillon, dezembro e janeiro são muitas festas e Os tudo. preparativos da família. As pra famílias esse precisam momento. muito. Tá. Então, são os 3 meses que a gente, a partir de outubro, a gente se organiza para Natal e Réveillon, dezembro, né, propriamente. Então, nesses 3 meses, eu sei que eu vou abdicar de algumas coisas. Mas aí, lá para fevereiro, as coisas já voltam a dar uma acalmada, né? Então, eu acho que é você tentar organizar a sua vida assim, exercício físico, mental. Um equilíbrio, né? Tudo Um equilíbrio. Tentar. Crescendo na mesma balança. proporção. Ô, Júlia, você fala muito sobre impacto, né? Aham. Isso é fato, né? Isso é um negócio, um impacto social enorme. Aham. Isso é também... O que significa o impacto para você hoje? É a razão de existir, né? A gente tem como impacto a razão do negócio existir. Impacto em todas as pessoas envolvidas nessa jornada, elas precisam ser impactadas de alguma forma e positivamente. Então, desde quando eu abri a empresa, eu decidi que todo mundo que tivesse em alguma ponta, em algum dedo nessa jornada, tinha que ser impactado positivamente. Então, a gente não fala só da família. Então, apesar de que a família vai ser impactada positivamente se eu prestar um bom serviço, ela não é a única agente nessa jornada. Então, tem a família, tem o idoso, tem as profissionais da saúde e tem as pessoas que fazem tudo isso acontecer, que são as maias, né? As pessoas ali do escritório. Então, todo mundo tem que estar com impacto positivo. Então, a gente criou um método de pagamento de semanal para essas profissionais da saúde, que a gente que criou no Brasil. Então, a gente paga toda semana as profissionais da saúde, ao contrário de todas as outras empresas que pagam com 30, 60 em 90 dias. Então, a gente paga semanalmente. Então, em até 24 horas, elas recebem o valor do plantão. Isso só a gente faz. Isso é algo completamente inovador e que dá um reconhecimento para essas profissionais da saúde. A gente quer melhorar a vida dessas famílias quando a gente tira delas toda a responsabilidade burocrática desse serviço ao idoso, né? Então, a gente que compra remédio, a gente que dá informação, a gente que leva os profissionais. Isso é muito interessante. E a gente dá para o idoso um fim de vida digno, né? Porque a gente tira do idoso essa vivência e esse cuidado sem ser profissional. Então, as famílias, elas muitas vezes, por não ter conhecimento, elas optam por um atendimento que não é profissional. E aí isso causa um impacto negativo na vida do paciente. Então, a gente vai... impacto tem que ser a base de tudo. Se não for para impactar, a gente começa a ver que não faz sentido. E isso não quer dizer... Se você percebe que não faz diferença, você não entra. Não entra. Então, até para o contrário. É óbvio que a gente é uma empresa que tem lucratividade, que tem que ter lucratividade, rentabilidade. A gente cria uma empresa para realmente... É um negócio, né? Para ganhar dinheiro. Claro. Mas a gente tem que ter um impacto como base nisso. Isso é uma decisão minha lá atrás. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um serviço que aos olhos, por exemplo, de mentores, não faz sentido a gente continuar, não está ganhando muito em cima, o percentual é baixo, mas está melhorando a vida de alguém. Então, vamos ver até onde a gente consegue ir. Então, a gente também faz essa dosagem do impacto como decisão de negócio. Entendeu? Zé Mauro, infelizmente está quase chegando no final aqui do episódio. Muita história, Rapaz, se a gente deixasse aqui, com certeza, Júlia, a gente ficaria aqui por horas contigo. Vou deixar você fazer a última pergunta deste episódio, por favor. Júlia. Vamos terminar nesse momento. Eu tenho muitas curiosidades sobre a tua história, sobre o futuro da Maia. O ponto central aqui, você lidou toda essa
longa, curta trajetória, tem algo como 5 anos, não é isso? Toda a trajetória foi construída em cima de muitos imprevistos, caminhos imprevistos, tortuosos, altos e baixos. O que você diria para quem vai nos assistir, a nossa audiência, que é focada em empreendedorismo, o que permitiu que você continuasse? Qual foi ou quais foram as 2 ou 3 características, qualidades que te moveram, que te sustentaram e que te trouxeram até aqui, para que outras pessoas, homens e mulheres que vão nos assistir, possam ouvir, refletir sobre isso e trazer para si essa sua experiência? Eu acho que a primeira é a certeza de que nada é fácil, nada vem fácil, nada vem fácil. Tudo que a gente quer e que muito custe, vai custar, né, que vai realmente valer muito na sua vida, vai custar muito. Assim, eu tenho certeza absoluta que para eu conquistar grandes coisas, eu vou precisar fazer grandes coisas. E dentro das grandes coisas é passar por grandes dificuldades. Essa é a certeza que eu tenho. Tendo certeza disso, toda vez que eu passo por grandes desafios, eu tenho certeza que eu estou cada vez mais próximo se eu passar por esse desafio. Então, a certeza é, passando por esse desafio, eu estou cada vez mais próxima. Passando por esse desafio, eu estou cada vez mais próxima. E mais do que isso, eu também tenho certeza que as pessoas que desistem nesses desafios, elas ficam para trás, elas não alcançam. Então, ficam naquele patamar. Então, assim, eu olho assim, os grandes desafios como grandes possibilidades. Parece clichê, parece... Estou falando um papo romântico aqui, mas a verdade é essa. Tudo que eu tenho como desafio na vida, eu tenho certeza absoluta que Deus está me testando. E se eu passar por esse teste, é porque Ele vai me entregar algo melhor. Só te entregou aquilo porque viu que você está pronto. É aquela coisa, né, que minha mãe falava, Deus só dá o frio conforme o seu cobertor, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto. Assim, a certeza de que, se você quiser criar algo grande, você vai ter que ter grandes desafios. Segundo, é você ser resiliente. Você não consegue passar por esses obstáculos todos, porque são muitos, se você não for resiliente, se você não tiver calma, se você não tiver paciência, se você não tiver tranquilidade. Entender que não é você, que isso não é pessoal, não é só a Júlia que sofre, não é só a Júlia que tem percalço, não é só a Júlia que briga com o sócio. Ixi, tem tantas histórias por aí, que pessoas que passam por situações parecidas. E eu acho que o outro grande característica é você acreditar muito no que você faz. Assim, eu olho para a Maia com tanto sentido, faz tanto sentido para mim, na minha cabeça, assim, sabe? Eu tenho uma visão de futuro para a Maia tão promissora que eu estou tão no começo que não faz sentido desistir. Assim, não faz a menor... Eu falo assim, da Maia, o que a gente pode ser, o que a gente tem possibilidade de ser, o que o mercado está aberto para ser... Não faz o menor sentido eu desistir, ou parar, ou desanimar, sabe? Obviamente, esses momentos vêm e tudo mais, e aí sai um pouco, fica um dia fora da empresa, respira, vai à praia, toma uma água de coco, toma uma cerveja, sei lá, faz o que você quiser fazer. Mas se você acredita no seu negócio, se você acredita com quem está com você, se você acredita que o mercado está propício a isso, é só seguir em frente, é só olhar para frente. Para mim... É isso. Eu não tenho grandes habilidades, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu brinco que eu não sou a pessoa mais técnica do mundo, mas eu tenho muita força de execução. E eu acho que essa talvez seja a minha maior qualidade. Assim. Muito bom, Zé Mauro, primeiro, antes de agradecer a nossa convidada, agradecer você que me apresentou ela, você falou tanto dela. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim, Júlia, eu até anotei umas palavrinhas aqui, enfim, só para realmente não deixar... Aliás, não deixa passar batido nada, porque quem assistiu até agora com a gente aqui viu uma história maravilhosa e, se Deus quiser adquirir, com muita coisa ainda pela frente. Amém. Mas, igual o Zé Mauro, a gente gosta de pontuar, né? História inspiradora, com coragem, com transformação, a parte do impacto, eu achei muito interessante, do legado. Isso tudo, para mim, isso me impactou. Que bom. Muito, e eu sei que você também, e toda a nossa audiência. E assim, Júlia, a gente sempre deseja muito sucesso, né, para você, para a Maia. Obrigada. E realmente são pessoas como você aqui, convidada também, que a gente tem, para inspirar, para mostrar a realidade, que você também, não é só aquela coisa romântica, né, da resiliência, não só palavras de efeito, nada disso, é na prática, isso que é importante aqui para a gente.
E assim, para finalizar, realmente, você deixou de falar alguma coisa, deixou de perguntar alguma coisa, você quer comentar alguma coisa nesse final que a gente, porventura, não tenha falado? Eu acho que a gente falou muito, assim, e eu fico super feliz de ter a oportunidade de falar sobre a prática do empreendedorismo mesmo, né? Porque a gente não tem tantas oportunidades. E eu acho que a prática do empreendedorismo é que realmente pode fazer diferença para o jovem que está pensando em empreender, para o aluno que está lá na escola com uma grande ideia e saber se faz sentido ou não, porque não é só mercado, não é só o processo, é a prática, é o dia a dia que faz a diferença do empreendedor que faz sucesso, ou que faz pouco, ou que não faz nenhum, ou que quebra e volta e faz de novo e tudo mais, né? Então, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui, porque abrir esse espaço para a gente ter essa oportunidade de falar do nosso dia a dia, para transformar a vida de outras pessoas, é maravilhoso. Então, muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Júlia. Obrigado, como sempre, pela parceria. Obrigado a todos vocês que nos acompanham até agora aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que maravilhoso, muito bom. Então, por favor, curta, comente, compartilhe. É muito importante para a gente também ter esse feedback de vocês que nos acompanham aqui todos esses episódios aqui dessa temporada nossa aqui do CQC. E muito obrigado mais uma vez e esperamos até a próxima. Obrigado. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezanne, Fucap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futura. Categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Group Expertise. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação e Cato. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Rede Gazeta, Rede Vitória, Rede TV ES e Grupo Sim.